Bem-vindos. Todos nós já tivemos uma grande ideia, certo? Mas por que é que algumas se tornam negócios de sucesso e outras nem por isso? A resposta, muitas vezes, está na ponte que se constrói entre o sonho e a realidade. E essa ponte chama-se estudo de viabilidade. É precisamente sobre isso que vamos falar, sobre como se constrói essa ponte passo a passo. Então, o nosso roteiro para hoje é bastante simples. Primeiro, vamos ver porque é tão importante olhar antes de saltar. Depois, o que é, afinal, um estudo de viabilidade. A seguir, mergulhamos por dentro da investigação para ver como se faz. E por fim, a parte mais importante, a decisão final. O sim ou não. Muito bem, vamos então ao nosso primeiro ponto. Porquê olhar antes de saltar? E esta expressão não podia ser mais acertada, porque no mundo dos negócios, um salto no escuro, pode custar absolutamente tudo. Vamos perceber porque que esta análise não é só papelada, é mesmo uma ferramenta estratégica essencial. E a grande questão que paira sempre no ar é esta. Como é que as grandes ideias se tornam de facto negócios de sucesso? Aqueles que duram, que crescem. A verdade é que não é uma questão de sorte. É acima de tudo uma questão de preparação. Ora, esta comparação diz quase tudo, não é? De um lado temos os palpites, aquela abordagem de vamos lá e logo se vê, que depende da esperança e, da sorte. O risco é altíssimo. Do outro lado estão as decisões informadas, que se baseiam em dados, em análise a sério. O estudo de viabilidade é exatamente o que nos leva do primeiro para o segundo cenário. É a passagem da incerteza para a estratégia para se minimizar riscos e, claro, maximizar as chances de tudo correr bem. E para que serve concretamente um estudo destes? Bem, ele tem 3 funções absolutamente nucleares. A primeira é óbvia. Ajuda a decidir se vale a pena investir ou não. A segunda é que pode, e muitas vezes influencia, a avaliação da empresa, ou seja, o seu valor. E a terceira funciona como a base, o mapa, para todo o planeamento estratégico que vem a seguir. Ok, mas como é que isso acontece na prática? Simples. Um bom estudo faz 3 coisas. Primeiro, avalia o potencial retorno, o famoso ROI, ou seja, quanto dinheiro é que isto pode gerar. Segundo, identifica os riscos. Funciona como um radar para os perigos que vêm aí, permitindo preparar defesas. E terceiro, ajuda a otimizar a alocação de recursos. Estamos a falar de dinheiro, pessoas e tecnologia. Garante que tudo é usado da forma mais eficiente. Muito bem, avançamos então para o nosso segundo ponto. Vamos lá definir de uma vez por todas o que é, afinal, um estudo de viabilidade. A definição, digamos, de manual é esta. É uma análise que quer saber se um projeto é viável e desejável em 3 áreas-chave: económica, técnica e operacional. Mas, para simplificar, o que se quer mesmo saber é a resposta a 3 perguntas muito diretas. Primeiro, isto vai dar dinheiro? Segundo, temos capacidade para fazer isto? E terceiro, conseguimos gerir a operação no dia-a-dia? É isto. Ok, já sabemos o que é e para que serve. Agora vamos espreitar por dentro. Como é que se faz esta investigação na prática? É o que vamos ver na nossa terceira secção. A investigação, para ser mais fácil de perceber, assenta em 3 grandes pilares. O primeiro é o plano do projeto, a planta, por assim dizer. O segundo é o teste de realidade. É aqui que se vê se a planta aguenta o mundo real. E o terceiro, claro, é o verdito financeiro, as contas finais. Então, neste primeiro pilar, o plano do projeto, o que é que se faz? Bem, primeiro descreve-se o projeto. Quais são os objetivos, qual é o âmbito? Depois, uma análise de mercado, quem são os clientes? A seguir, uma análise da procura. Mas há mesmo gente a querer isto? Claro, temos de olhar para a concorrência, quem mais anda a fazer algo parecido. E por fim, a estratégia de marketing e vendas. Ok, como é que vamos chegar a esses clientes? Isto é a fundação. E depois do plano, vem o choque com a realidade, o segundo pilar. E aqui as perguntas são muito práticas. Viabilidade técnica, temos a tecnologia, os fornecedores. Viabilidade operacional, como é que isto vai funcionar no dia-a-dia, na prática? Recursos humanos, temos a equipa certa para levar isto para a frente? E a parte legal e regulamentar, que ninguém pode esquecer. Que licenças e autorizações são precisas? É aqui que a ideia bonita ou se prova ou se desfaz. Bom, depois de toda esta análise, de todo este trabalho, chegamos ao momento da verdade. A nossa quarta e última parte. A decisão final. Avançar ou não? E sejamos honestos, embora todos os pontos sejam importantes, no fim de contas o que realmente importa, o que decide quase tudo, é o fluxo de caixa projetado. A pergunta do €1.000.000 é esta. No final do mês e do ano, entra mais dinheiro do que sai? E para calcular esse fluxo de caixa, precisamos de juntar as 3 peças principais do puzzle financeiro. A primeira peça, os custos de investimento. Quanto custa para pôr isto de pé? A segunda, os custos operacionais. Quanto custa manter a porta aberta todos os meses? E a terceira, claro, as projeções de receitas. Quanto é que esperamos faturar? Com estas 3 peças, o quadro começa a ficar completo.
Com os números na mão, os analistas usam umas ferramentas especiais, umas métricas financeiras, para traduzir tudo aquilo numa decisão. Temos, por exemplo, o valor presente líquido, o VPL, que nos diz se o projeto cria valor a longo prazo. A taxa interna de rentabilidade, ou TIR, que funciona quase como a taxa de juro do nosso investimento. O payback, que é muito simples, em quanto tempo recuperamos o dinheiro que investimos, e outras, como o ponto de equilíbrio. São estas ferramentas que pegam numa montanha de números e nos dão uma resposta, um sim ou um não fundamentado. No fundo, a ideia principal é esta, e resume tudo na perfeição. Um estudo de viabilidade transforma uma ideia, que é sempre especulativa, numa oportunidade de investimento que é de facto viável. Passa do se calhar para o é por aqui. E para fechar, fica aqui um desafio, uma pergunta para pensarmos. Na próxima grande ideia que surgir, qual é aquele pressuposto, aquela única coisa que se assume como verdade, que se estiver errada, deita tudo por terra? É mesmo por aí que o teste de realidade deve começar. Fica a reflexão. Muito obrigado.